Meu nome é Irene Maria Cardoso, sou professora do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa e da Associação Brasileira de Agroecologia. A pergunta que é agroecologia não é uma pergunta que tem uma única definição. Então eu vou dar a forma como nós entendemos a agroecologia e nas suas diversas dimensões. Então, enquanto ciência, a gente fala que a agroecologia é ciência, movimento e prática. Enquanto ciência, a agroecologia é definida como a ciência que estuda os sistemas agroalimentares. E o que é sistema agroalimentar? É tudo que envolve a alimentação. Então, vai do solo, da semente, até a mesa do consumidor e de volta ao solo, porque tudo é um ciclo. Então, tudo que envolve a alimentação, desde a produção, o consumo, a distribuição, a comercialização, está dentro do que nós definimos como sistema agroalimentar. E nós entendemos que o sistema agroalimentar, do jeito que ele está hoje, o sistema dominante, que é um jeito de produzir alimento, que é muito baseado nas tecnologias chamadas modernas, mas que de moderna nada tem, que é o uso a produção de alimentos que depende do uso de veneno, de muito adubo químico, que desmatam muito, que polui as águas, que nos envenena. Esse jeito de produzir alimentos, nós achamos que ele não é sustentável. Então, nós precisamos de transformar esses sistemas agroalimentares. Sua transformação exige de todos aqueles que consomem os alimentos, que distribuem, que comercializam alimentos, decisões e ações no sentido da transformação desse sistema. Por isso também nós falamos que a agroecologia é movimento, porque nós precisamos dos movimentos, nós precisamos das pessoas organizadas para lutar pela transformação dos seus agroecossistemas. E hoje nós temos muitas experiências de produção limpa, de comercialização, de distribuição de alimentos, e essas experiências elas estão com os agricultores e agricultoras camponesas, familiares camponesas agroecológicos, elas estão nas feiras, elas estão na entrega de cesta, em várias formas alternativas de comercialização. Então a gente está construindo a agroecologia na prática, por isso que a gente também fala que a agroecologia é prática. E aí nós precisamos, para a produção de alimentos, de um sistema agrícola, de um agroecossistema muito diversificado. Nós não podemos abrir mão do uso de veneno se a gente tiver monocultura. Nós precisamos então de diversidade, é a diversidade biológica que nos traz a resiliência, ou seja, os agroecossistemas se mantêm estáveis, independente das intempéries que podem acontecer. E aí, para esses agroecossistemas então serem diversos, nós precisamos também de uma comercialização diversificada. Então nós não podemos ter cadeias de comercialização, porque as cadeias de comercialização, elas comercializam os produtos da monocultura. Vou dar um exemplo. A comercialização de café, só café, de milho, só milho. E nós precisamos então de um tipo de comercialização que dê conta dessa diversidade que tem nos sistemas agroalimentares. E as feiras, de uma forma geral, contribuem muito para isso, então, porque elas dão conta de comercializar a diversidade, comercializar localmente. Então, aquele pé de limão que tem no quintal, o pé de acerola, que a princípio viraria matéria orgânica do solo, porque a família não consegue consumir tudo, se transforma num produto que pode ser comercializado. Então, as feiras e daí o quintal solidário é muito importante para ajudar nessa parte da comercialização da diversidade. Assim também como aproxima o consumidor de produtor, de agricultor, isso aí cria uma outra consciência do que é um alimento saudável. Então, tudo isso leva a gente a entender que, na verdade, as feiras, a comercialização direta, elas contribuem para uma outra cultura alimentar, um outro jeito de ver o alimento. E nós entendemos que a agroecologia, na verdade, é a nossa relação com a natureza mediada pela cultura. Cultura entendendo aí o jeito da gente pensar, o jeito da gente viver, o jeito da gente compreender as coisas, não só as manifestações culturais. Então, as feiras contribuem para essa compreensão melhor
do que é a nossa relação com a natureza e como é que deve ser a nossa relação com a natureza para a produção dos alimentos. E aí que também a gente tem uma outra definição, mais poética, que a agroecologia é gostar de escutar o sabiá cantar e de folia de reis, porque é para trazer essa dimensão da relação com a natureza e da cultura camponesa. E por fim, a definição também muito interessante que os agricultores normalmente dão é que a agroecologia é vida, porque a agroecologia ela precisa da vida e ela produz, e os produtos advindos da agroecologia gera a vida, por isso que a agroecologia é vida.